A gente vai falar sobre creatina, né? A gente vai falar sobre o lançamento, obviamente, no finalzinho. Embora a galera já conheça aí, né? Esse produto fantástico que foi lançado por vocês. Mas a gente vai falar além, né? Eu gostei que você falou assim, quando você falou, tudo que não te contaram sobre a creatina, né? Porque na maioria das vezes, né, as pessoas ficam muito no óbvio. Então, é para desempenho, é para performance, porque ATP, energia, ganho de massa muscular. Só né? que imagine, né, se a creatina é um composto ali de aminoácido que está envolvido em toda a bioenergética, o nosso corpo inteiro, nossos tecidos inteiros dependem da energia celular. Então, em quantos tecidos a creatina ela pode beneficiar? Né? Então, é tanto que óbvio, nessa mínima relação já dá para entender as infinitas possibilidades, né, e aplicabilidades que a creatina ela pode proporcionar. Com certeza. E demorou, eu acredito que demorou um pouquinho, né? Pelo menos entrar nessa questão da mídia, mais de falar de creatina, né? No sentido do além, né, da massa muscular que a gente vai falar hoje, porque é como você fez a associação muito bem aí. Quando a gente pensa que a creatina ela está nas fibras musculares, está no cérebro, a gente vai entender. Quando a gente vai fazer a associação, se está nas fibras musculares, né? E depende dessa questão energética que você falou. E no cérebro, vai servir para muita coisa. E aí a gente vai puxar depressão, ansiedade, doenças neurológicas, né, neurodegenerativas. Olha quanta coisa. Aí Adolfo vai falar melhor, né? Porque ele tem mais tempo que a gente nessa vida. Demorou-se um pouquinho, né? Para os estudos chegarem de fato agora e cravarem. Não, creatina é bom para diversas outras coisas além da massa muscular, né, Adolfo? Fala aí um pouquinho. Na verdade, Cris, demorou para o pessoal olhar. Porque isso já está observado há muito tempo, né? 1832. Oi? Não era nem viva. 1832. Muito tempo. É isso, demorou para chegar, né? Para cravar, como eu disse, para cravar realmente esses estudos. Não, mas eu falo assim, mesmo a parte, por exemplo, a percepção de que a creatina seria útil para outros tecidos, especialmente tecido cerebral. Isso é discutido há muitas décadas. Tá vendo? O problema é que a turma tem uma preguiça, muitas vezes, ou uma má vontade, e cada lugar é diferente, tá? E muito hoje em dia, do desenvolvimento das coisas no mundo inteiro, depende do comercial. E isso é uma coisa, no mínimo, escrota. Porque acaba que se a coisa não tem uma finalidade comercial imediata, aquilo não anda. Então, assim, se não vai gerar dinheiro, o pessoal olha assim, para que eu vou pesquisar? Não vai gerar nada. É todo lugar assim? Não, claro que não é todo lugar assim, mas infelizmente a maior parte dos lugares grandes, boa parte dos trabalhos, eles andam dessa forma. Então, assim, quem recebe mais verba é quem vai gerar mais verba, né? E quando isso começou a se mostrar algo útil nesse sentido, aí a turma começou a se interessar. Então, eu não sei por que milagre a gente não está vendo creatina ainda em algum produto da indústria farmacêutica, porque a gente já vê HMB. A gente já vê os BCAAs que tem um bando de abestalhado que fala que não serve para nada. A gente já tem. Eu falo, não serve para quem não sabe usar. Para quem não sabe usar, realmente não serve para nada, né? A gente já começa a ver os complexos vitamínicos, os probióticos, tudo isso em produtos da indústria farmacêutica clássica. Não demora para a gente ter alguma coisa com creatina na composição, né, na própria indústria farmacêutica. Então, essa coisa é muito tangida pela questão do resultado financeiro. Que a gente entende, as empresas elas querem ter lucro, isso é normal, não tem nada de errado, né? Mas o que me incomoda é só o seguinte, enquanto o resultado financeiro não vem, o pessoal taca o pau, né? É o que a gente sofreu ao longo desses anos todos, eu que venho do tempo que tudo era mato, a gente só ouvia falar que creatina era bomba, e aquela velha máxima, né, que agora eu vou passar a bola para Juju, que creatina faz mal pro rinho, né? Vai, Ju, vai para você agora. A gente recebe muito, né? Seja no direct, seja no WhatsApp, algumas pessoas elas acabam perguntando sobre essa relação, né? A gente sabe que uma parte da metabolização da creatina acontece nos rins, talvez é por isso que as pessoas associam.
né? Mas não existe assim estudos robustos que falam, não, creatina piora o quadro renal e etc. Eu realmente só teria uma cautela assim, em casos muito específicos de uma pessoa que já tenha doença renal crônica, um caso muito específico. Mas fora isso, de aplicabilidade, só tende a acrescentar. Eu posso piorar para você, O que acontece? A creatinina é um marcador que a gente usa muito para avaliar a saúde renal. Isso. Só que o problema é que o pessoal usa sem saber o que está fazendo. Por que a gente usa a creatinina como marcador? Porque a creatinina é filtrada no rim. Então, se ela começar a sobrar no sangue, pode significar que não está filtrando no rim. Pode significar. Mas também pode significar que eu só aumentei muito a produção dela. E isso acontece, por exemplo, quando eu tomo creatina, porque a forma que eu tenho de jogar fora a creatina que sobra é na forma de creatinina. Então, se o meu paciente toma creatina, quase sempre a creatinina dele vai subir. Mas não é porque ele está com problema no rim, é porque ele está produzindo mais creatinina. E a creatinina por si, ela não vai fazer toxicidade renal. Não é como se ela fosse tóxica. Então, assim, essa falha de interpretação é que é o problema. Porque é o que eu falo quando eu estou dando aquele curso de exames. A gente precisa entender o que a gente está medindo. O que eu estou medindo quando eu peço ureia e creatinina? É incrível como quando você faz essa pergunta, a maioria dos profissionais tem uma certa dificuldade em responder. Por que eu meço isso? E aí eu pergunto, né? Aí quando eu quero realmente cair para dentro. E por que não peço então a cistatina C? Seria muito mais interessante porque não tem variabilidade quase nenhuma, né? Então, assim, esse é um ponto, porque se eu pensar que as células renais são células que dependem de um turnover energético muito rápido, porque elas trabalham muito, então, em tese, elas são células que podem, na verdade, aproveitar-se da creatina. É exatamente o contrário. A creatina pode ser útil para elas. Eu estou falando pode ser, hipoteticamente, porque aí também eu não tenho essa informação. Estou levantando a hipótese, tá? Mas, assim, seria mais lógico pensar isso do que pensar que ela possa fazer mal, até porque não teria via para ela fazer mal, né? Então tem essa questão dos vieses da falta de parar 2 minutos e 37 segundos para fazer um raciocínio simples, né? É aquela resposta do bate-pronto. Até mesmo se ela fosse fazer mal a questão dos rins, ela faria mal ao fígado e ao pâncreas. Porque aí teria também a questão da lógica da sintetização, né, da creatina nesses órgãos. E ninguém fala. Eu acho que vai muito mais a correlação do exame com o nome também, por conta da questão do aumento, do que com os outros, porque no fígado e no pâncreas a gente também tem a sintetização, né, da creatina. A questão da... É isso, Ju? A questão da interpretação, né, fazendo dentro desse contexto, é que nem a questão da CPK, né? Aí, às vezes, a CPK tá lá em cima. Por exemplo, teve um paciente já idoso, ele tinha já algum problema, né, no miocárdio, enfim, e aí ele chegou na consulta e a CPK tava em 1000. Aí a pessoa vai infartar aqui, vai acontecer alguma coisa aqui. Chama SAMU que vai acontecer alguma coisa. Por conta do valor de referência que foi comparado, né, da CPK. Só que, assim, ele era uma pessoa sedentária e do dia para noite ele começou a fazer treino com o personal. Aí foi quando eu fui explicar. Aí foi quando eu fui explicar, justamente. Aí ele ficou um tempo, né, porque ele fez o exame, não tinha feito descanso, estava em treinos ali realmente intensos, e aí justificou. Mas aí, quando ele fez novamente, nós testamos novamente, né, a CPK, ele seguiu todo o protocolo de evitar a atividade física das 48 horas, aí normalizou. Então, você vê que a falsa interpretação, né, às vezes pode até assustar ali o paciente, fazer com que ele venha ter atitudes, né, escolhas que às vezes não são ali necessárias. Às vezes é excluir aquele suplemento que pode estar beneficiando diversos outros aspectos. Então, acho que essa falta de informação pode prejudicar. E entra um problema, Ju, um problema metodológico que eu já critico há muito tempo. A gente tem essa coisa de realizar os exames num padrão específico, né? Para poder ter reprodutibilidade e a análise do resultado. Eu entendo, beleza. Só que, ao mesmo tempo, eu perco a capacidade de análise da realidade do paciente. Então, na hora que eu imponho 3 dias sem exercício, 3 dias sem isso, 3 dias sem aquilo, jejum de não sei quantas horas, eu começo a artificializar o resultado.
Também. Não é? A ideia é trazer para uma normalidade, mas como assim se o normal dele não é isso? A gente precisava de formas de análise dinâmica mais bem desenvolvidas, a gente não tem isso. Então temos muito que evoluir ainda nesse processo de interpretação dos marcadores, para a gente conseguir fazer as interpretações dinâmicas. Um grande exemplo disso é o lipidograma, que é onde eu mais bato, que é a estupidez desses valores de colesteróis, que é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. Se você fizer musculação hoje de noite e for dosar seus colesteróis amanhã de manhã, o HDL vai dar 18, LDL vai dar 220. Teoricamente, você está prestes a morrer, né? Se você faz musculação todo dia, vai estar assim todo dia. Por que você não morre? Uhum. Porque você vai parar 3 dias para dosar, para ficar do jeito que querem que fique? Gente, isso é estúpido de uma forma abissal. Então, assim, temos que mudar esses padrões de análise. Isso é uma coisa que é para mudar, assim, no mundo inteiro. Né? Alguma hora isso precisa ser modificado. Né? E a gente precisa começar a analisar isso com um grau de raciocínio um pouco diferente. Né? Mas vai, Cris, vai. Não, ainda falando de exames, que acho que também acaba sendo importante, né? Mesmo dentro do contexto de creatina, mas acaba sendo importante. É quando as pessoas vão, a gente pede, né, normalmente, o croprológico funcional e tem lá. Ah, você está fazendo a dieta? Como fazer igual a você? Como é? É criatura do pântano, vai fazer da lama, né? Olha, em Aracaju, o pessoal falou muito desse negócio do seu... Dos nomes que eu dou? Dos nomes, não sei o que lá do pântano, você falou lá, na última live. A gente vai fazer uma dieta para justamente ver como é que está seu intestino. Não está vendo que vai dar um resultado falso positivo, né? Lógico. De você fazer uma dieta. Você vai fazer uma dieta por quê? E aí é uma questão simples de raciocínio. Ah, mas o laboratório quer que eu faça a dieta. Não faça. Você faz a dieta, vai mudar o seu contexto do dia a dia, do que você faz diariamente. E a gente precisa saber onde é que você está errando. Se você faz uma dieta, você está fazendo tudo bonitinho, certinho, vai sair lá um cocô lindo e vai dar tudo bom. E quando você para essa dieta, né, que é uma dieta de preparação para o exame, que eles ainda chamam assim, dieta para preparação para o exame, acaba que fazendo um resultado que não tem nada a ver, né? Dieta de fraudação do exame. Dieta de fraudação do exame. Era só para dar um alerta também à galera que a gente normalmente pede esse exame e a gente fala, não precisa fazer a dieta que o laboratório pede. É só para poder a gente, já que estava falando de exames. Ô Ju, me diz aí, a creatina, na sua experiência, das suas condutas, a gente falou aqui, né, do benefício da massa muscular, a performance, que acho que é o mais utilizado, como o Adolfo falou. Existe também uma questão da indústria, né, da questão do ganho, do lucro, e aí a gente vê muito essa galera da área fitness, né, dessa galera de suplementos, de fato, né, de academias, né, de treinos, dessas competições, de tudo. Se utiliza muito, se a gente hoje pensar, a creatina ela é muito utilizada nesse meio, né, muito no mundo inteiro, a gente está falando de mundo, planeta, né? Não sei se em Marte já chegou, acredito que sim. Aí já é besteira de adulto, viu? Mas no mundo inteiro, no planeta, se utiliza a creatina e contrapartida também é um dos suplementos mais estudados, né? Também. Hoje é um dos suplementos mais estudados, a gente vê creatina o tempo todo se falando. E quando você vai, Ju, na sua conduta, dentro dessa questão da creatina, me diz aí mais ou menos, você passa de que pressuposto? Do pressuposto da idade, de alguma patologia, ou da questão esportiva? Fala aí um pouquinho. Você falou sobre números, né? E eu lembrei aqui de um estudo que eu vi, só para vocês terem noção, né? Os americanos, eles utilizam em média 4 milhões de quilos de creatina por ano. Mas claro que também eles são aí o público de, quando a gente fala, né, de maior performance atlética, bodybuilders, etc. Mas realmente é um dos suplementos mais utilizados, mais populares e mais respaldados também, né? Um dos mais respaldados na ciência. Hoje, na prática clínica, eu realmente utilizo com diferentes aplicabilidades. Como eu acabo atendendo, né, muito essa parte esportiva, eu acabo orientando para ganho de massa muscular, mas também para prevenção da sarcopenia, então eu acabo atendendo, né, alguns idosos. Só que a gente sabe que hoje a gente não atende apenas
perfis isolados, né? Então a pessoa, eu quero é só nutrição esportiva, bota na caixinha, né? É só ganho de massa muscular. Não, é a pessoa que chega, às vezes ela tá na tentativa de engravidar, às vezes é uma pessoa que ela tá com diversas queixas, quer emagrecer, mas tá com endometriose, tá com uma SOP. Então, é tudo isso dentro de um contexto. Então, a creatina, ela entra em boa parte das minhas prescrições, né? Seja para uma pessoa que é diabética ou pré-diabética, né? Porque ela acaba estimulando ali a MPK, então faz a translocação do GLUT4, ajuda na manutenção ali da glicose, seja para a questão da fertilidade, porque aumenta a questão da motilidade do espermatozoide, porque envolve bioenergética também, né? Esse deslocamento do espermatozoide, a eficiência. Então, tem estudos também muito legais. Para nível cerebral, então tem muito estudante. Aí eu aproveito o gancho, né? Poxa, ele quer hipertrofiar, mas também é uma pessoa que quer melhorar toda essa parte, fins cognitivos, seja a memória espacial, seja concentração, ou é um idoso que quer prevenir alguma doença neurodegenerativa, que já tem um histórico de Alzheimer, de Parkinson na família. Então, assim, hoje dá para ser encaixado em infinitas possibilidades. Verdade. Quando você fala eu tô pensando cerebral... em botar na água potável, bota na caixa d'água. Né? Bota na caixa d'água. Com certeza. E quando a gente pensa em nível cerebral também, né? A gente pensa, hoje, aí você falou de estudos, hoje o que eu mais vejo, né, dentro desses estudos, é a parte de cognição e aprendizado, né? E aí é onde a creatina hoje ele está sendo mais focado, né? E aí quando você falou dos estudantes, mas aí a gente fala dos idosos. E aí o pessoal fica com medinho, aquele medinho também que a Adolfo falou no início, o medinho de usar uma creatina no idoso. E aí vai associar a questão renal. Mas a gente sabe hoje, gente, que estudos, e aí tem um post também meu falando justamente dessa questão da creatina ligada à questão cerebral por conta das questões de aprendizado, da cognição, sabendo que vai trabalhar tudo isso, obviamente que a gente vai ter que ver, dosagens aqui vai ser difícil de falar, porque a gente vai analisar cada caso, né? E a gente sabe que dentro desse contexto, as dosagens são mais altas. Não é isso, Adolfo? É isso aí. Vamos falar um pouquinho uma coisa que vai ajudar o pessoal no raciocínio, Cris. Sim. Gente, creatina é uma substância que ela encurta caminhos. Dentro da célula da gente existem distâncias, tá? Para nós é um nada. Estou falando em nanômetros. Mas lá dentro da célula, as distâncias são grandes para as estruturas celulares. Então, para que as moléculas vão de um lugar para o outro, carregadas, né, por outras moléculas, por outras estruturas, a gente tem um consumo energético, a gente depende de tempo, mesmo que seja para nós uma fração super pequena, para os seres viventes, né, lá dentro, é o tempo da vida deles, vamos colocar assim, fazendo aí um paralelo. E a creatina ajuda a encurtar caminhos, fazendo com que você consiga renovar o ATP mais rápido, fazendo com que você consiga oferecer energia para as coisas acontecerem mais rápido. Isso serve, por exemplo, para a contração muscular, isso serve, por exemplo, para o impulso nervoso. O impulso nervoso e também para a movimentação das vesículas de neurotransmissores dentro do neurônio. Porque, pessoal, quando vocês pensam numa coisa se movendo dentro da célula, não pensem igual aparece um Globo Repórter, não, parece uma nave espacial voando, não é daquele jeito não. Tudo é ancorado no microtúbulo, tudo é ancorado em alguma coisa, e você tem proteínas cinéticas que vão carregando aquilo, e cada passo que elas dão gasta energia. E isso precisa estar sendo recomposto e recomposto, e gasto e recomposto o tempo inteiro, tudo em tempo real, em frações de segundo que você nem percebe. E a creatina faz parte de vários desses processos. Então, assim, a creatina, ela está ali encurtando caminhos e está ali poupando tempos. Sem ela, talvez parte desses processos não conseguissem acontecer com a eficiência que eles acontecem. Talvez a gente não conseguisse ter a vida da forma como a gente tem. Vejam a importância que ela tem. Estou falando dela em condições fisiológicas. Se eu pego essas funções e suplemento, ou seja, torno isso ainda mais eficiente, eu vou fazer com que esse maquinário funcione de forma ainda melhor. Isso a gente sabe, isso já está demonstrado, né? É bem verdade que antigamente o foco era o quê? Era força e volume muscular. Era o foco principal.
Já se falava na capacidade cognitiva porque isso era percebido. E porque isso era teorizado. Né? Você vai ficar, pô, mas por que não? Porque a rigor, pessoal, o conteúdo interno dos tipos celulares diferentes, ele vem do mesmo tipo celular. Todas as células vêm do mesmo tipo celular. Então os conteúdos internos das células, a rigor, eles são mais ou menos similares. A célula vai se diferenciando, fica mais de um jeito, mais de outro jeito, mas não quer dizer que ela perdeu todo o resto das coisas que tinha ali dentro. Então, onde tem creatina? Tem para tudo que é lado. Tá? Principalmente o mais volume em um tipo celular do que em outro. Mas não quer dizer que o outro não tem, que aquilo não participe. Tá? Então a creatina faz, né, esse encurtar de caminhos. Eu queria dizer isso, Cris, para o pessoal entender, porque do jeito que falam às vezes da creatina, e de muitos outros suplementos, medicamentos e tudo mais, fica parecendo que é Hogwarts, né? Parece que o negócio é magia e que a coisa acontece por força de uma energia. A energia... E não é. A gente está falando aqui, basicamente, pessoal, de biologia molecular, não está falando de outra coisa. Está falando de física, tá? Está falando de distância, está falando de conexões, desconexões, bioquímica, é disso que a gente está falando. E me pense... Fala, Ixo, pode falar. Só aproveitando o gancho, né? Porque eu gostei bastante da analogia que a Adolfo utilizou. E tem um estudo muito bacana que faz associação da creatina com o processo de arritmia cardíaca, né? Então imagine a pessoa que tem um grau ali de insuficiência cardíaca. Então, se não houvesse esse encurtamento para manter a bioenergética do músculo... Já era. Então, é um exemplo prático, né? Que eu acho que fortalece ainda mais. Exemplo sensacional, Ju. Exemplo sensacional. E pensar quando a gente fala em suplementar, e aí é umas coisas que eu defendo muito, a suplementação da creatina, é porque as pessoas dizem, mas eu não vou achar no alimento, né? Aí é esse link aqui, né, da nutrição. Mas eu não vou achar a creatina em algum alimento? Ok, você pode até achar, né? Em carne vermelha e peixe, mas a quantidade é muito pouca para o que a gente está falando aqui, né? Para esses benefícios que a creatina vai trazer. Né? Dentro de uma carne vermelha, sei lá, se você pensar 100 gramas de carne vermelha ou 100 gramas de peixe, você vai ter 0,3 gramas de creatina. É muito pouco para o que a gente está querendo e que vocês desejam também. É performance, massa muscular, é melhora das questões cognitivas, né? A questão intestinal, hoje já tem alguns estudos também, inclusive essa semana eu estava lendo, né, essa questão, assim, a questão das doenças inflamatórias intestinais, quando você pensa em Crohn, quando você pensa em colite ulcerativa também, a creatina vai ajudar nesse sentido, principalmente nessas tag junctions, né, para poder fazer o processo anti-inflamatório dessas células inflamadas, né, e dentro fazer com que melhore essas questões dos radicais livres. Então, olha quanta coisa. Então, uma carne vermelha, 100 gramas, muitas vezes a gente não consegue nem comer, sei lá, 150 quando a gente bate no máximo, né, para obter 0,5 gramas, não vai ajudar em muita coisa. Então, olha quando a gente fala de suplementação, e aí a pessoa fica enchendo o saquinho da gente, para de negócio de suplementar, vamos comer mais comida de verdade. Ok, é para comer comida de verdade, é carne, é peixe, mas suplementar também vai ser importante, porque é igual a vitamina D, quando se fala em vitamina D, né, Ju? A vitamina D, ela precisa estar, se ela tiver em 30, tá bom. Não, por quê? Se a vitamina D, ela faz função, ela trabalha em diversas funções do corpo. Eu só vou querer cobrir uma coisinha só? Eu podendo cobrir todo o resto? Botando a vitamina D lá em cima? Não é isso, Ju? Exatamente. Você falou sobre a questão do consumo, né, da creatina. O consumo ficaria inviável, né, se a gente fosse suprir somente com a alimentação. Então, a gente precisa comer 1 quilo de carne por dia para obter pelo menos 5 gramas de carne vermelha. 5 gramas. Que é isso que eu tinha lido. É 100 gramas, a gente vai ter 0,3. Então, muito pouco. Se a gente associa isso com as limitações que existem, por exemplo, se a gente pega o idoso, ele é menos ativo, às vezes ele tem disfagia. O idoso, coitado, não consegue comer nem 150 gramas de carne, às vezes. Tem menos fibras tipo 2 por conta do próprio processo de atrofia. Então, já existe uma depressão do músculo esquelético. Então, existe toda uma condição que já não é tão favorável. E se você supre apenas pela alimentação, não vai. Então, a suplementação hoje vem como uma aliada, né? Para conseguir suprir isso de forma facilitada. Aí tem uma coisa que eu gosto de falar, gente, que é um negócio que eu fico incomodado pra cacete, porque isso acontece na área de vocês e na nossa também. Por que essa babaquice, as coisas terem que ser excludentes, né? Aí fica o time pró-suplementação
que parece que quer dar só suplemento, não quer dar comida, e o time anti-suplementação, que parece que quer dar só comida, não quer dar suplemento. Por que tem que ser essa idiotice? É igual na medicina, é o time pró-remédio, que parece que quer resolver tudo com remédio, e o time anti-remédio, que não quer dar remédio para ninguém. Aí eu fico, gente, para que essa idiotice? O nosso objetivo, e o nosso juramento hipocrático, e juramento hipocrático, pessoal, vamos lembrar, é para quem pratica medicina. Quem pratica medicina é todo profissional da área de saúde, tá? Não é só o médico, não. Vocês todos estão envolvidas também. Nosso juramento hipocrático envolve o quê? Usar o que houver de melhor disponível para promover a saúde do nosso paciente. Então, assim, para vocês que estão assistindo que sejam profissionais de saúde, se vocês estão nessa bobagem de escolher um lado, gente, o único lado que a gente tem que escolher é o lado do paciente. É o único lado a ser escolhido, é o lado do paciente. O que é bom para ele? Sai dessa bobagem, porque fica parecendo time de futebol, sabe? Aí às vezes o pessoal vem e me manda, né, mensagem assim, doutor, você é a favor ou contra tal coisa? Eu já começo assim, olha, não se trata de ser a favor ou contra. E a gente tem que desenvolver toda aquela explicação, porque não é assim que funciona. A gente precisa, na verdade, trazer o que for melhor para o caso daquela pessoa. Uhum. Se para aquela pessoa for bom e isso vai ser, se for bom aquilo vai ser aquilo, e assim a gente vai construindo o benefício ao paciente, que tem que ser o nosso primeiro e principal interesse. A gente falou de alguns benefícios já, né? A gente falou dos benefícios de creatina para massa muscular, a gente falou de creatina para o cérebro, nas questões de aprendizado, cognição. Falamos para agora, acabei de falar um pouquinho, né, sobre o intestino, ajudar, inclusive na constipação, né? Já que ele tem um efeito osmótico também, a creatina acaba que ajudando também um pouco. Cuidado para também não ter uma diarreia. E Angélica, ela falou aqui que ela ouviu do médico na internet que a creatina dá câncer. E aí era um outro ponto que eu ia falar, inclusive, Ju, que a creatina hoje já tem alguns estudos que falam da creatina ajudando em alguns tipos de câncer, né? Você já ouviu falar algum estudo sobre isso? Olha, com câncer ainda não, mas deve ser bem promissor. Sim, deve ser né? Principalmente quando eles falam das células TCD8, que vão aí ajudar a fazer toda essa composição para melhorar essas questões tumorais. Gente, não é uma questão de curar, mas melhorar, fazer um processo melhora nessas questões tumorais, principalmente dessa célula. E aí, Angélica, eu não sei, eu acho que o médico está precisando ler mais, né, Adolfo? O que é que você acha? Não, o pessoal gosta de falar um negócio esquisito de vez em quando. Eu não sei, deve ser alguma coisa, algum remédio que faltou, que sobrou. De repente tomou o remédio 2 vezes, esqueceu. Gel, depois eu converso com ela. Agora, esse médico, viu, Gel? Ele acho que ele tomou o remédio 2 vezes. Ele tomou, esqueceu, tomou de novo. Ou então esqueceu de tomar, achou que tinha tomado, não tomou. Porque eu não consigo nem imaginar uma via através da qual a creatina pudesse. Não consigo nem imaginar como. A gente fica meio assim, quando fala de câncer, na questão muito da glutamina, ok, porque ainda existe aí uns estudos e outros que a gente... Mas assim, a creatina... E aí, justamente pelo início da explicação que Ju deu, né, de toda a questão que a creatina vai desenvolver, né, principalmente energética, assim, aí você vai ter efeitos, aí você vai ter justamente funções efetoras, então também não vejo não, tá? Se for perguntar assim, você já estudou isso a fundo de creatina e câncer? Não. Mas a gente já, quando lê alguma coisa, a gente vê que não tem nada que abone dizendo, não, vai dar um câncer, ou é ruim para um câncer, muito pelo contrário, a gente já vê aí algumas pessoas utilizando, né, a creatina para um determinado tipo de tratamento ou um determinado tipo de câncer. Não é isso? Ó, já tem, gente, um monte de pergunta aqui. Joga aí pra Juju. Inclusive na caixinha. Ju, você quer falar mais alguma coisa de creatina? Algum outro benefício? Enquanto eu estou buscando aqui a galera... Ave Maria. Mas olha, uma outra aplicabilidade que eu acho bacana a gente ressaltar, que inclusive diga aí. Eu apliquei para mim mesma, era o processo de reabilitação, né? Eu tava fazendo visita, né? Inclusive, nas salas, tava lá no prédio. Quando eu tava saindo do prédio, eu fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, fraturei o 5º metatarso do pé. Mas você não foi me visitando, não, porque eu não jogo essas catimbas. E foi descendo lá no prédio, pessoal, lá no térreo do prédio. Não foi na nossa clínica. Foi descendo.
Tava tendo obras do outro lado da pista, né? E aí, meio que encaixou no bueiro e o pé fininho acabou que fraturou, né? E aí o tempo, a previsão, né, de recuperação eram 2 meses. Só que assim, confesso para vocês que eu não segui todas as recomendações de descanso, né? Por decisão própria, trabalhei todos os dias. Você é uma Cris Bonfim disfarçada. Mas aí... É que a gente te conheceu hoje, Juju. A gente te conheceu hoje, viu? Eva. Mas aí suplementei. Aí eu fiz associação, né? Da vitamina D, da creatina e do artruol. E é incrível como, mesmo eu, assim, eu não estava seguindo todas as recomendações de descanso, estava mantendo as atividades do cotidiano, e ainda assim eu tive um tempo de recuperação menor do que a previsão. Então, o tempo previsto era 2 meses, né? Eu fiquei 45 dias. Então, eu vi, assim, o benefício realmente na prática, né? Do quanto fez efeito. E também pelo processo de atrofia muscular. Então, isso diminuiu também o processo de atrofia, uma vez que ficou muito tempo em desuso, né? Então, eu esperava que tivesse ficado pior e não ficou. Então, foi um feedback muito positivo. A juventude é uma coisa tão bonita. Também. Isso quer dizer, a gente vai dizer assim, também você tem aí o benefício da juventude, óbvio, como eu, não como Adolfo, mas como eu. Mas a aí juventude é uma coisa tão bela. Mas aí, Adolfo, eu dou um exemplo também da minha avó, 98 anos, já falei esse caso aqui, também já teve 3 quedas, já fraturou também algumas peças do corpo, e ela suplementa, eu não deixo ela sem creatina, ela tem a creatina dela o tempo todo, inclusive quando falta, ela vai, cadê meu negocinho? Cadê meu negocinho? Ela só pode dizer assim, cadê minha droguinha? Ela vai, cadê meu negocinho? E assim, a recuperação dela também é uma média de 1 ano, mas em 6 meses ela já estava andando. E ela também se negou a dizer que ia ficar deitada. Ela também é assim, rebelde como você. Se negou a ficar deitada numa cama, se negou a ficar aqui. Ela quis voltar para casa dela. Né? Então, assim, suplementação. Obviamente que a gente tem aí uma alimentação, né? Aquela coisa toda, mas a suplementação e a creatina faz parte do dia dela. Há mais de 5 anos, que a creatina tá lá. E ela faz os exames, viu, gente? Não tem problema nenhum. A creatinina dela, para o pessoal não achar, nossa, idosa, 98 anos. Então, assim, você vê, né, que, obviamente, que é um uso que você já usava também, né, Ju? A creatina, tal e tudo. Então, assim, é um uso constante, né? Porque né, a pessoa também acha, viu, Adolfo? Usei hoje, amanhã já tô... Não é isso, né? E não é assim, né? Diga, Ju. Sobre dosagens, é uma dúvida muito frequente, né? Sobre a quantidade que precisa consumir. No caso, se é manutenção ou se são em casos mais específicos, quando está associado com alguma patologia, né? Então, hoje a gente vê estudos que utilizam 20 gramas, né? A depender do estado. Mas tem outros estudos que é de 3 a 5 gramas. Tem um cálculo também que dá para ser feito individualizado, conforme o peso do paciente. Então, isso varia muito, né? Não tem nenhuma receita. Não, muito. Eu vi já estudos, assim, principalmente para ansiedade e depressão, por exemplo, de colocar 60 gramas, 80 gramas. Então, você pense aí. É dosagem alta, a gente percebe é dosagem alta, né? Porque a gente, quando a gente fala... É altíssima, né? Quando você fala de ansiedade, depressão, isso aí é para fazer uma melhora, não é que vai curar, ou que vai fazer justamente uma melhora. Quando a gente pensa nesses... Quando uma pessoa deprimida, uma pessoa ansiosa, né, no transtorno de ansiedade, ela tem os níveis de fosfocreatina baixo. Então, quando você dá a creatina nessa dosagem, então ele vai fazer aí justamente subir, fazer uma regulação dessa fosfocreatina no cérebro. Então, ajuda bastante. Obviamente que ninguém vai amanhã tomar 80 gramas, né, de creatina para dizer, estou com ansiedade, estou deprimida. Não, procure um especialista, procure um médico, procure um nutricionista que entenda nesse sentido, para poder ir fazendo as dosagens aos poucos, porque não é de vez, tá? Isso aí são questões que a gente vai dando. E nem a gente se entende, pessoal, com relação a isso. Provavelmente um paciente meu de Juju de Cris, a gente vai dar doses diferentes. Com certeza. Nós não temos ainda uma homogeneização disso, temos vários raciocínios diferentes. Eu posso até dizer que existe um piso, mas nós não temos mais um teto, né? E isso tudo está em busca e depende da finalidade. E são critérios que cada grupo coloca para os mais variados objetivos. Então, assim, ninguém vai tentar fazer isso sozinho, por favor, porque na melhor das hipóteses vai estar jogando dinheiro fora. Né?
E na pior pode estar se prejudicando de alguma outra forma, que não sei qual, mas sei lá. É melhor não ficar brincando com o suplemento sozinho. E dentro desses valores, a gente está falando aqui de estudos, tá? É uma questão realmente de fazer análise de outras coisas também. Porque assim, a gente, Ju, fala aqui muito, tá? Eu acho que você vê nossas lives tal, e tudo, a gente sempre está conversando. A questão de dose, essas coisas, as pessoas ficam muito querendo saber. A gente não é que a gente está querendo, como é que a Du fala? A gente está querendo ser escorregadio, ou querendo ser, né? Não, procure, vai marcar uma consulta. Não, a questão não é essa. A questão é porque cada um é cada um, né? Então, quando você pensa em falar em dosagens mais assertivas, 3 gramas, 6 gramas, e tem gente que vai falar assim, mas performance muscular, 10 gramas, não, a gente não sabe, o idoso, né, inclusive eu já vou aproveitar a pergunta aqui justamente de Francisca Argola, ela diz assim, 69 anos, eu posso tomar creatina, sou ativa, faço musculação 3 vezes por semana, faço corrida da rua, eu acho que você deve, meu amor, né? Você deve. Adolfo? Diga aí, fala aí um pouquinho, Adolfo, sobre a Francisca, 69 anos. Ela deve com certeza. Ela tem que conversar com o profissional que orienta ela para poder ver qual, como, o que mais vai ser utilizado. Que é importante pensar que para uma creatina funcionar bem, eu tenho que ter uma boa atividade mitocondrial. Para ter uma boa atividade mitocondrial, eu tenho que ter uma alimentação adequada, eu tenho que ter uma suplementação também de cofatores mitocondriais. Aí entra um monte de coisa, gente. Aí é um montão de coisas que entram, tá? Que são coisas até simples, mas que são dentro de uma rede de raciocínios que é complexa e que precisa ser feita individualizada. Por isso que a gente não pode chegar aqui e dizer assim, vamos lá, pessoal, anota aí no caderninho, faz assim. Porque não é assim. Vai ser individual, para cada um vai ser de um jeito. Para a doutora Cristiana é de um jeito, para a Juju é de um jeito, para mim é de outro jeito. E aí para a nossa seguidora aí que fez a pergunta também. Né? Mas que com certeza ela pode usar? Pode, só tem que saber como ela vai fazer isso. Tem uma outra pergunta aqui. Gente, Ju, fale. Tem 8 perguntas na caixinha, viu? 8. Eu acho assim que também tão importante quanto a gente ser assertivos na necessidade de conseguir identificar a necessidade de suplementar, é você também você conseguir fazer uma prescrição assertiva, né? Então, qual a melhor forma de suplementar? Existe um melhor momento? Qual a melhor forma? Hoje a gente sabe que existem tipos, né, de creatinas no mercado. Claro que a monoidratada, a micronizada são as mais conhecidas, mas ainda tem gente que opta por aquele marketing, né? Então, a creatina alcalina, cloridrato, etilester, né? Então, dependendo do marketing que é feito, muitas pessoas ainda se rendem a algum tipo de creatina que boa parte dos estudos vem mostrando, né, efeitos negativos se comparado com a monoidratada micronizada, que é o que aparenta melhor absorção e melhor eficácia. Então, acho que isso é importante. E que é mais barato. E é mais barato. Até pela questão da forma que se faz, né, a monoidratada. Exatamente. Arilma, Cris, o médico do trabalho falou que o médico ortomolecular tem mania de querer nível de vitamina D acima de 60, que não precisa dar disso. Acho que foi um comentário. Mania, porque a gente não tem o que fazer. Médico ortomolecular não tem o que fazer. É que a gente não tem o que fazer, a gente fica cheio de mania. Felipe Nascimento, nutrição, o intestino pode até ser o segundo cérebro, mas tem gente que mal está sabendo administrar que dirá essas bobagens. Verdade. Verdade, Felipe. É bem isso mesmo. Eu acho que, muito bom. Deixa eu ver se tem mais aqui, porque eu vou abrir a caixinha, tá? A caixinha já tem 8 perguntas. Me responde, Cris. Pessoas com... já respondemos. Retenção de líquido, que também é um questionamento muito frequente. Sim, vai falando aí, enquanto eu estou procurando aqui as perguntinhas. Muita gente pergunta, né? Gera retenção de líquido? Gera. Porém, a retenção, pessoal, intracelular. É meio clichê isso, né? Mas para tentar facilitar o entendimento, quando a gente acumula, né? Quando a gente tem esses níveis de creatina dentro do músculo, ele puxa água para o meio, para o gradiente, né? Ele puxa água para dentro da célula. E isso pode ser interessante, né? Essa hidratação celular pode ser interessante, porque ativa alguns fatores miogênicos que estimula, por exemplo, a síntese proteica, etc. Além de aumentar também a concentração de um balanço nitrogenado positivo. Então, vai aumentar? Vai. Tem alguns casos que a gente evita estar inserindo, porque a gente sabe que pode haver um aumento de peso. Então, um atleta que precisa bater peso, por exemplo,
a gente considera, né, esses detalhes. Mas, no mais, só tende a acompanhar, né, benefícios. Eu morro de orgulho dessa peste pequena aí, morro de orgulho dela. Ela falando essas coisas bonitas. Eu morro de orgulho dela, rapaz. Flavinha falou um monte de coisa bonita de mim aí. Obrigado, Flavinha. Mas eu morro de orgulho dessa peste, dessa Juju. Aprendendo com vocês. Ah, nada disso. Isso é sensacional, filha. Parabéns. Bom, vamos às perguntas. Felipe está dizendo que estudou comigo, Felipe Nascimento. Eu acho que eu lembro de tu, menino. Eu acho que eu lembro. Eu acho. Evani, mesmo não malhando, posso tomar creatina? Depende da finalidade, para que ela está buscando. Poder, ela pode, né? A questão não é se pode, é para que, né? Mas em tese, não vai fazer mal nenhum. O que você acha, Ju? Se tiver uma finalidade específica, melhor, né? Porque consegue ser mais assim, na dose, na forma de tomar. Mas, se não estiver ajudando em uma coisa, vai estar ajudando em outra. Exatamente. Isso quer dizer, se bota na caixa d'água, bota na caixa. Bota na caixa. Bela falando mesmo não malhando, né? Como a gente já falou de outros benefícios aqui da creatina, né? Que justamente essa parte cerebral, intestinal, obviamente que não é só isso, gente. A gente tem que analisar outros contextos também. Mas acaba que vai ajudar sim. E aí que o Felipe pergunta, né? Felipe Nascimento Nutrição, creatina é aplicação na melhoria da função cognitiva. Podem falar mais sobre, a gente já falou, viu, Felipe? Que justamente vai ajudar sim. Hoje tem grandes estudos, inclusive eu tenho um post aí falando sobre creatina e cérebro, justamente falando dessa parte da cognição, né? Dessa parte de memória e aprendizado, que é uma das questões que estão mais sendo estudadas, né, na creatina e cérebro. Existem as questões das doenças neurodegenerativas também, mas hoje, né, os estudos eles estão muito batendo nessa questão muito mais da cognição, aprendizado. Então, assim, vale muito a pena, assim. A gente falou aqui das questões da dosagem, que são altíssimas, e aí vale... Gente, eu não estou vendo vocês, porque eu estou com a caixa da pergunta bem na minha cara aqui, tá? Eu nem sei como vocês estão. Existe melhor horário para usar a creatina, Mazinha? A Kleber pergunta. No horário que encaixar melhor e tá na rotina. Não tem horário específico, mas assim, um protocolo que eu gosto, né, de utilizar, claro, na medida possível, claro, a creatina monoidratada micronizada já tem uma absorção muito legal, porém, se for possível, depender da dieta da pessoa, se conseguir encaixar em uma refeição que tenha uma fonte de proteína e de carboidrato, melhor ainda. Né? Então, sei lá, no café da manhã, no almoço, melhor ainda, porque já tem estudos, né, que mostram que o CREA1, que é justamente o receptor que fica no músculo esquelético, ele é sensível à insulina. Então, quando existe a presença de alguma fonte de carboidrato, existe uma eficiência maior de absorção. Então, por mais que a paciente esteja em restrição energética, esteja em uma dieta low carb, enfim, se tiver algum momento preferencial que tem alguma fonte de carboidrato, eu vou preferir inserir a creatina naquele momento. E sem contar que hoje a gente tem algumas creatinas já que ela já vem acoplada aí, né, com alguns açúcares, né, e carboidratos, na verdade, e que também ajudam. Então, se não for, por exemplo, uma pessoa não fosse ali, tá numa dieta, sei lá, cetogênica e quiser utilizar para fazer a musculação, eu gosto também muito, tá? Inclusive, eu estava usando, antes de usar de vocês, eu estava usando uma, e que eu gostava muito nesse sentido, porque ela tinha um carboidrato envolvido, né? E eu gostava da hora de fazer a musculação em si, o treino em si, eu gostava muito. Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Eu tava lembrando também, Adolfo, ele brincou aí, né, sobre... creatina é bom para tudo, então coloca, dilui no tanque e vai bebendo. Sobre as pessoas, né, que geralmente pega a creatina e não dilui. Simplesmente joga no gargalo e pronto. Não, tem estudo. Isso aquilo ali é coisa de gente braba. Isso que mostra, né, que o consumo de creatina na forma sólida, né, ela tem um pico 20% menor se comparado com se tiver em solução, se tiver diluído. Então as pessoas acham, a mesma coisa. Não é. Então é importante também deixar isso claro. Aí, Ju, isso aí chama assim, quero chamar atenção. Menino, o negócio que engasga. Uma vez uma vez eu quis chamar atenção. Mas foi pra mim mesmo. Atenção pra mim que eu não tava filmando. Aí tentei, eu disse, oxi, comecei a engasgar. Rapaz, e quando o povo faz isso com pré-treino? E quando o povo faz isso com pré-treino?
Pré-treino já tem um sabor hiperativo. Você joga aquela porcaria, o pó direto na boca. Meu Deus do céu, gente. Tá louco. Imagina jogar um Powerol direto na boca, hein? Ave Maria. Não, você vai sentir o gosto um mês. Vai se arrepender um mês. Vai. Então, pô, não dá. Não tem como. Creatina melhora o intestino ou nada a ver? Não, a gente já falou isso também, sim, melhora, mas a gente tem que observar também qual é a questão intestinal, as inflamações intestinais que podem também tentar te ajudar. Rita, quem tem pequeno cálculo renal pode usar creatina? A gente já falou isso, mas fala aí, Adolfo. Pequeno, grande, médio, ela não vai interferir no cálculo renal. Pode despreocupar com relação a isso, tá? Também tem essa lenda, né? Creatina vai dar cálculo renal, mas ela não vai. Não tem uma relação com isso. Então pode ficar despreocupada, não tem problema. Na verdade, se você tem um pequeno cálculo renal, é importante você tentar entender por que você está formando cálculo, né? E cuidar disso. Se está fazendo cálculo, por exemplo, de oxalato de cálcio, ou está formando muito oxalato, por uma ineficiência de atividade mitocondrial, então é falência parcial energética, tem que reavaliar sua dieta nesse sentido, ou excesso de consumo de oxalato, com essas ideias muito interessantes de dietas coloridas, que eu falo, então vai comer lápis de cor, né? Então, assim, enchendo de oxalato, e um monte de vegetais cheio de oxalato, que eu realmente não sei qual é a finalidade, porque você não é um cágado. E isso vai complexar com o cálcio que está na sua corrente sanguínea e fazer cálculo de oxalato. Então, assim, o importante para cálculo, pessoal, é tentar entender por que ele está acontecendo. Não olhar para ele e fazer assim, eu formo cálculo. Pois então, sim, mas por quê? Né? Então é isso que é importante. Em geral, quem mais vai te ajudar a entender por que você forma cálculo é o nutricionista. Tá? Quem mais vai te ajudar a entender por que você forma cálculo. Claro, o nutricionista que realmente vai explorar, né, investigar, como a doutora Cristiana das 12 modalidades ou a doutora Juju, que eu morro de orgulho dela. Isso. Angélica pergunta: a creatina tira o sono? Eu já tive alguns relatos que quem estava tomando no horário perto de dormir perdeu o sono, tá? Tive 2 relatos, inclusive, 2 só. E aí, eu não Ju? sei. Assim, Você acha, Ju? a creatina aumenta a bioenergética cerebral, de 5 a 15%, mas que isso vai gerar algum estímulo com essa capacidade de prejudicar o sono da pessoa. Acho também difícil. Inclusive eu tive 2 pacientes que falaram, quando eu tomo creatina antes de dormir, eu perco meu sono, tal e tudo. Então, eu digo, então tem uma coisa que acontece, tem uma coisa muito importante que acontece, pessoal, que é o seguinte, indutibilidade, né? Então, por exemplo, alguém lê que a creatina dá energia. A palavra energia em português era muito complicada, né? Porque ela tem muitos significados. Então, automaticamente, essa pessoa pode, a partir daí, na hora que toma a creatina, começa a se sentir com energia. E pode começar a ter problema para dormir por pura indução, tá? É a mesma coisa daquela ideia cretina de tomar coenzima Q10 para ter energia. Eu acho isso super engraçado, né? Tem gente que fala para mim que toma coenzima Q10 e se sente animado. Eu falo, desculpa, mas não é. Tem outra coisa aí. Porque coenzima Q10 não vai te deixar animado. Coenzima Q10 favorece a formação do ATP celular, energia celular, não tem nada a ver com ânimo, disposição nesse sentido macro que você está percebendo. Aí você já está falando de dopamina, está falando de adrenalina, está falando de glutamato, é outra história. Então, assim, eu acredito mais na indução, tá? Agora, dizer que é impossível não pode dizer, né, Ju? Eu diria que é improvável, né? Talvez, vai que surge estudos aí. Mas eu tô dizendo assim, como aquela história, né? Cada qual é cada qual. Vai que. Né? Vai que. Né? Vai que. Gente, mais perguntas? Deixa eu ver. Até agora não. Deixa eu ver. Que hora é essa, gente? Ih, falta 2 minutos. 29. Mas é que eu quero agora. Adolfo, deixa Ju falar, viu? Ju, fala aí um pouquinho, né, desse lançamento da creatina de vocês, que claro que você não veio aqui à toa nesse mundo. Você veio para falar sobre essa creatina maravilhosa, que foi um sucesso, não foi, Ju? Um lançamento, e que gostei muito de participar desse lançamento. Agradeço, né, as meninas, a galera lá do WhatsApp também, fizemos festa, fizemos alegria, não foi, Ju? Só faltou um bolo de creatina, né? Mas tudo bem, na próxima a gente faz. Primeiramente, né,
claro, tem que enaltecer vocês dois, porque vocês fazem parte da história da Nutrition. Boa parte da nossa linha tem a participação, tem a elaboração, tem a sugestão, tem o empurrãozinho de vocês. E já tinha uma demanda, né, para a creatina. Então, muitos pacientes já compravam 2, 3 produtos da marca e só faltava ali a creatina. Mas aí nós conseguimos, né, lançar. Esperamos um pouco, mas a gente fala que tudo no momento certo. E aí a gente recebeu essa proposta para poder estar lançando uma creatina monoidratada, micronizada, com um bom custo-benefício, para conseguir estar atendendo, né, a demanda dos pacientes e dos clientes, dos consumidores finais. Então, é a creatina de uma linha secundária, né, da Nutrition, da ABM, mas ela é feita na mesma indústria que são produzidos os demais produtos. Ela dura de 42, são 42 a 70 doses, então pode durar aí de 1 mês e meio, né, até 2 meses e pouquinho. 2 meses e pouquinho. Então, é um excelente custo-benefício que dá para ser, né, encaixado aí na rotina como um investimento. Então, é um produto realmente que a pessoa consiga ter adesão, né, com total confiança para consumo, questão de diluição, questão de consumo, ela é 100% pura, ela não está associada com carboidratos, nada disso. Então, agradecer, né, e a vocês, realmente fez sucesso. Nós fizemos um teste com a remessa inicial, porém, assim, foi muito rápido a saída. A gente acabou disparando também para alguns pacientes, né, na lista exclusiva ali, e acabou tendo feedback muito positivo, mas já chegou reposição. Lembrando que os pacientes, tanto de Adolfo quanto de Cris, têm desconto, né, na compra também, para adquirir o produto. E qualquer dúvida também que os pacientes tiverem, que mandarem mensagem, a gente dá todo o suporte. Então, a gente tem o setor, né, ali de venda, mas também eu acompanho o processo para tirar qualquer dúvida que venha a aparecer. A gente dá esse suporte técnico também. Beleza, belezinha, belezinha, belezinha. Tá vendo? Eu não falei nada, deixa ela falar, porque foi um produtaço, né, Ju? Acho que vocês conseguiram, assim, em poucos dias, não foi, do lançamento. Quando vocês me falaram, me avisaram, Cris, manda aí a lista, tá, não sei o que aí a lista dos pacientes foram. E engraçado que a galera liga, né, Ju? Cris, Cris, o pessoal da Nutrition tá mandando um negócio aqui pra mim. Eu compro ou não compro? Eu compro, pelo amor de Deus, compro que é massa esse produto. E detalhe, amanhã já tem uma pessoa convocada também para poder ir levar também a creatina de senhor Adolfo. Já está convocada. Muito bom, muito bom. Deixa eu tirar a onda aqui com a cara dele. Ele não tá com a creatina ainda, não é? Olha pra aí, Adolfo. Ainda não, a minha não chegou ainda. A minha chegou da semana passada. Uma cartinha especial, ele vai entender. Não, eu só quero tirar onda com a cara dele, porque ele tira com a minha, né? Aí eu tiro. Agora eu passei na frente, então eu vou dizer. Chumbo trocado. Eu já recebi a minha, teve festa, teve. Como é, Ju? Teve festa, teve filmagem, teve. Só faltou o bolo. Teve a menina lá que foi visitar. É isso. Gente também. É o quê, filha? Tem que ir pra perto da gente também. Mas como assim pra perto de vocês? Cris também tá pertinho ali agora, né? Do escritório. Aí lá do Taigara, aí às vezes. Sim. Essa distância. Rapaz, até hoje eu não fui no escritório. Você vê que coisa doida, né? Mentira, você não foi? Você acredita? Eu participei. Eu não acredito. De tudo, até hoje eu não fui no escritório. Mas já foi na indústria. Mas eu também não fui, não. Tá lindo. Na indústria já fui, Já vi tudo, toda a linha de produção. Agora, no escritório eu nunca fui, olha que coisa doida. Mas a gente ficou de voltar lá, viu? Na indústria. Sim. Ficou de ir, na verdade. Você voltar e eu ir, Tá né? Com certeza. Dar saída. E temos mais produtos por sair em breve, né? Então tem mais coisa para chegar, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então vamos andar para frente. Dá um play, exato. Mas tem muita novidade. Coisa boa. Ju, agradecer sua presença aqui. Foi muito massa. Você sabe que eu sou sua fã, né? Eu chamo você a minha menina. A minha menina, quando chegar lá, minha menina chegou. Gosto, você sabe que eu gosto, eu sou fã dos produtos, né, de carteirinha, indico, falo, que eu acho que coisa séria é coisa séria. Né? A gente brinca aqui tudo, mas nesse momento que a gente vai falar de um produto, principalmente... Olha que a gente vai de ficar falando muito de produto, né, Adolfo?
de marcas nem nada, mas assim, a de vocês a gente faz questão, né, de falar porque gosta, né? Não é porque vocês são bonitas, maravilhosas, tudo gostosona, não. É porque realmente o produto é bom e a gente gosta de enaltecer coisas boas. E aí, e aí eu falo direto, quando baianas, né? Uma indústria baiana, nordestina e de mulheres, meu filho, eu vou levar. Aí, como eu disse até você, eu rasgo cedo, eu vou levar isso para o mundo todo. Porque é importante, não só nesse contexto, nessa configuração, mas é porque a gente vê a responsabilidade, né, das meninas, de todos vocês aí. Então, eu gosto muito, gosto de participar desse processo também, né, desse fuzuê. Ju fica me dizendo, grava um vídeo, eu não quero gravar vídeo, eu não nasci para ser artista, eu não sou. Mas, enfim, mas sempre é bom, viu, Ju? Muito obrigada pela presença, Nutritional também, obrigado demais, por ceder, inclusive, essa representante maravilhosa. Adolfo, faça suas considerações, para fechar depois com a conclusão. Só tenho que agradecer também, né? Dizer que foi muito bom, muito bacana. Tá com o Juju sempre é bom também. Nós dois tá sempre aqui, né, Crispita? Então a gente já tá tudo certo. Ju, obrigado por você estar aqui com a gente hoje de novo. Você sabe que eu sou seu fã, morro de orgulho de você. Então não vou ficar rasgando seda mais ainda, não, né? Porque faço minhas as palavras de Cris com relação à linha. Eu gosto muito mesmo. Estou desde o início incentivando, participando, vi nascer e tenho muito orgulho também da linha. O fato de ser uma linha local, eu acho que a gente tem mais aqui incentivar mesmo, né? Incentivar o que é nosso, e isso é muito importante, não só por isso, mas muito pela competência de todos vocês. Então, tá todo mundo de parabéns, excelente, muito bom. Obrigado a todos que assistiram até agora. Palavra com o Juju para fechar. Agradecer, né, o pessoal aqui pela atenção, em plena segunda-feira, de 7h30 até agora, agradecer a atenção de vocês. A Cris também, né, esse cuidado é recíproco, sempre eu mando mensagem para ela, consegue me receber aí 10 minutinhos e ela consegue remanejar, encaixar ali. Aonde que eu não vou deixar de receber você? Aonde? Então, é sempre bons encontros também. Adolfo, né, que está aí desde o início, desde a época de estudante, ele sempre vem lapidando, construindo, né, cada vez mais uma versão, né, ali aprimorada sobre suplementação, sobre nutrição, sobre saúde integrativa. E Adolfo, ele estava presente desde a escolha do rótulo. Só para você ter noção, na entrevista que foi feita, ele estava presente. Então, realmente, viu a marca nascer, isso é muito bacana. E esse carinho é muito recíproco, né? Então, contem com a gente para o que vocês precisarem, né? As meninas, em nome aqui de Bia e Manu também, elas têm um carinho enorme por vocês. Sempre que tem eventos, sempre que tem algumas ações, o nome de vocês sempre são enaltecidos e lembrados. Então, é isso. Obrigada também pela disponibilidade de terem remanejado a live de terça para segunda, né? E é que a gente não faz por vocês, né? Olha, tem duas perguntas aqui, pessoal querem saber como adquirir a creatina. Tem duas perguntas aqui que é basicamente isso aí. Qual é a marca e como adquirir? Fala aí, Ju. Olha, tem um site, pode ser adquirido pelo site, é só fazer um cadastro breve, aí só inserir, né, na aba de busca creatina e seguir o passo a passo, ou tem uma forma facilitada que é através do WhatsApp. Então tem um setor de vendas que é todo preparado já para facilitar esse pedido. Então é só ir no Instagram, aqui da Nutritional, Nutrition_all, clicar no link da bio e clicar na aba, né, de WhatsApp, porque aí você consegue ter esse acesso e o setor de vendas dá prosseguimento, né, ao pedido de forma mais facilitada, já inserido o cupom de desconto também. Pronto. Gente, segue aqui a Nutritional, que vocês vão ver não só a creatina, mas outros produtos maravilhosos. Tá? E ainda tem a assessoria, né, a consultoria das meninas também, que quando tem alguma coisa, né, Ju, vocês tiram as dúvidas tal e tudo. Então, eu acho que é bacana, é massa, é tudo de maravilhoso. Gente, agradecer, né? Muito obrigada. Segunda-feira, a gente fechando assim, né, à noite com esse assunto, que eu acho que é pra lá de... É isso, Ju? Começamos com o pé direito. Pé direito. Então a semana vai ser aquela semana da creatina. Semana da creatina não, viu, Adolfo? É da creatina. Vamos lá. Valeu, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Beijo, obrigada.